Na nossa English Class de hoje, nós vamos continuar falando sobre as grandes descobertas, as grandes invenções e também os grandes desastres que a humanidade acabou por presenciar. Vamos então começar falando sobre inventions. Para quem não sabe, o primeiro cell phone foi criado em 1973 e a Suntan Lotion, que é a nossa loção bronzeadora, foi criada em 1938. Já a Pocket Calculator foi criada em 1972 e ela nos ajudou bastante, até a chegada do celular, que reuniu vários devices num device só. Já o Condensed Milk foi criado em 1856, a long time ago. Surpreendentemente, a umbrella was already used in the ancient Egypt. Quanto ao stove, o nosso fogão, the first historical record é de 1418. Ou seja, o primeiro recorde histórico de criação desse stove data de 1418. Quanto à photography, nós não temos uma ideia precisa, mas acredita-se que ela foi criada circa 1830, por volta de 1830. No que diz respeito ao refrigerator, the first one was designed in 1805. E depois de muito tempo foi que ele chegou às nossas casas. Os roller skates foram criados em 1760. Você pode aproveitar então para saber se esses roller skates eram utilizados para diversão, ou se eles tinham um outro propósito naquela época. Quanto ao jeans, ele foi criado in the mid of the 19th century. Foi criado na metade do século XIX. Já a bicycle, the first historical record, é também do mesmo ano do stove, 1418. A motion picture, foi criada em 1895. E o air conditioning foi criado em the early 20th century, lá no comecinho do século XX. E para falar sobre inventions, nós podemos utilizar a useful language. Podemos utilizar os verbos use ou wear. Nós usamos o verbo use quando nós estamos falando, sobre objects, employ objects. Nós usamos aquele objeto. E usamos o verbo wear quando nós estamos falando sobre coisas que nós temos, we have on our body, nós vestimos. Então, por exemplo, eu posso utilizar a frase I can't see myself living without, no meu caso, I can see myself living without a computer. Já, por exemplo, a pocket calculator is not important to me at all. Posso também citar o exemplo de alguma roupa que eu não gosto de vestir. Eu vou utilizar o exemplo do jeans, tá? I don't wear jeans at all. A próxima frase eu posso utilizar o exemplo do air conditioning. Posso falar I'm used to using air conditioning. Eu não visto o ar-condicionado, Eu utilizo o ar-condicionado e por isso eu utilizo o verbo use. A próxima frase eu posso utilizar, por exemplo, utilizando o exemplo do roller skates. I could do without roller skates. E por último, eu tenho a frase I can't imagine what my life would be like without a refrigerator. E quanto a você, o que você mais utiliza, o que você não utiliza, o que você pode tranquilamente viver sem? Vamos agora então falar sobre natural hazards and man-made hazards. Qual é a diferença entre eles, E que exemplos nós temos de natural hazards e de man-made hazards? Nós vamos ver agora. Vamos então saber o que são esses natural hazards. They are naturally occurring phenomena that may pose a threat to humans. They can be geophysical, hydrological, climatological or biological. Alguns exemplos de natural hazards são hurricanes, epidemics, tsunamis, earthquakes and tornadoes. E quanto aos man-made hazards, o que são eles? Do que se trata? They are threatening events that are caused by humans. They can be categorized into technological hazards, sociological hazards or transportation hazards. Diferentemente dos natural hazards, esses eventos eles dependem diretamente da ação humana. Os natural hazards nós não temos qualquer controle sobre. Podem acontecer tsunamis e não é culpa do homem. Diretamente não é a culpa do homem. Como exemplo desses man-made hazards, nós temos shipwrecks, airplane crashes, fires, and nuclear explosions. So, that's all, folks. Bye-bye.